Então, vamos começar por partes. Vou voltar ao espertinho, tá? O espertinho Marcos Braz, né? Flamengo numa crise danada. A torcida vaiando, xingando o Tite, xingando todo mundo. O time não joga bem. Qual seria uma estratégia de um espertinho para abafar toda essa confusão e mudar o foco para outro lugar? Qual seria a alternativa para um espertinho como o Marcos Braz? Chamar o Felipe Luiz, por causa de tudo isso que você falou, colocar o Felipe Luiz como treinador, que vai acalmar, o brilho dos olhos de todo mundo vai aparecer, o foco para o espertinho do Marcos Braz, para o Landim e para toda a direção administrativa do Flamengo, que é péssima. Péssima. O Flamengo está nessa situação por responsabilidade deles. As escolhas de treinadores durante todo esse tempo é do Marcos Braz, o espertinho. E agora ele colocou o Felipe Luiz nessa situação, né? Que eu torço muito pro Felipe Luiz para que dê certo. Eu acho que ele tem total capacidade, é um cara inteligente, é um cara que entende do futebol, como já vários treinadores falaram, é um cara que tem uma visão mais ampla do que é ser jogador de futebol. Ele tem uma visão mais ampla do que é ser jogador de futebol. Tanto que ele é um dos caras que vai contra a maré. Ele é do rock and roll. Ele não é do funk, nem do pagode, nem de nada. Ele é do rock and roll. Ele vai para uma estrada diferente. Então, não que ele seja melhor ou pior por causa disso, mas que é uma visão diferente do que é o 90% dos jogadores de futebol hoje. Ele não está pendurado em corrente de ouro no pescoço, ele não tem o brinquinho, ele não está com o boné virado para trás, sabe? Nunca foi dessa maneira. É um cara fora de padrão do que é o jogador de futebol hoje em dia. Não é isso? Eu vejo o Felipe Luiz dessa maneira. Só que tem um detalhe. Não era ainda o momento, né, para ele. Porque ele, na programação dele, ele nem esperava que isso fosse acontecer. Ele tem confiança na competência dele, no conhecimento dele de futebol. Mas ele estava fazendo uma programação organizada para ele, que seria gradativa para ele. Foi sub-17, sub-20, ganhou o Campeonato Mundial, é o primeiro ano como treinador. Ele está ainda numa fase de aprendizado. Até de postura como treinador, que ele parou de jogar ano passado. De repente, você pega esse cara que ainda, que é normal, não conseguiu se desligar 100% da vida, ou do pensamento, do modo de raciocinar como jogador de futebol, e você coloca ele para treinar um time que ele jogou com todo mundo lá. Ele jogou com todo mundo lá. E nessa que ele jogou com todo mundo lá, tem dois lados da moeda. O lado bom é o seguinte, os caras gostam dele, ele é um cara legal, todo mundo sabe que ele entende de futebol, porque convivia com ele nos bastidores, conversava com ele, via e sentia a presença e a personalidade e a liderança, não só técnica, como de vestiário, como de opiniões do Felipe Luiz. Os jogadores vão virar a chave deles, vai estar todo mundo motivado. Quem jogava, estava desanimado, vai ficar motivado com possibilidade de jogar. Quem estava jogando vai ter que mostrar mais, e vai mostrar mais, porque o ambiente ficou leve com a saída do Tite e do Matheus, né? O Gabigol já pode... eu colocaria o Gabriel como titular e de capitão, para tentar recuperar nessa reta final um cara que foi importante no Flamengo até pouco tempo atrás. Você não pode descartar que nem o Tite estava fazendo. O Tite estava jogando por lixo um cara que fez gols em finais de Libertadores. O cara que foi artilheiro vários anos e vários campeonatos seguidos. Um cara que, querendo ou não, é o maior ídolo da torcida dessas últimas décadas. Dessa última década, talvez. Né? Ou pelo menos dos últimos 8 anos. Né? É o Gabriel, que o Tite estava empurrando para baixo. E eu acho que o Felipe Luiz tem condições de recuperar. Qual é o lado negativo ou mais difícil da história? É que ele vai chegar e ele sabe como é o giro dos jogadores. Né? Ele estava convivendo com os caras. Se a coisa demorar um pouco para engrenar, pode vir na cabeça do o que esses caras estão pensando, o que esses caras estão falando, daquelas rodinhas de jogador. Porque ele fez parte de rodinha do jogador até o ano passado. Né? O ano passado era o Vitor Pereira, aquele desastre total que foi. Foi desastroso.
né? Não ganhou nada o Flamengo. Tinha 300 finais para fazer, não ganhou nenhuma. E quando o ambiente está assim, e os jogadores perdem a confiança no treinador, não acreditam mais naquilo que ele fala, na prática não está nada funcionando, tem aqueles grupos mais próximos, sabe? 3, 4 aqui, 3, 4 lá, sabe? Conversando e discutindo a situação. Falando, o Vitor, não estou entendendo o que o Vitor Pereira quer, ele não está conseguindo fazer o time jogar, esse cara é ruim, ou esse cara não deu certo, ou não sei o quê. E agora ele está no papel do treinador, né? Sabendo que isso acontece. E, ao mesmo tempo, ele tem que chegar de uma hora para outra, sem ter se preparado para isso, e conseguir separar o lado profissional do lado da amizade ou das relações como jogador de futebol. E não é assim, ele vai fazer. Eu conheço o Felipe Luiz, ele vai fazer. Não é assim. Gente, não é assim. O cara vai ter que começar a conviver com caras que ele conhece plenamente, só que como chefe. Não como parceiro. Não como qualquer colega de trabalho. Certo? Não é mais vamos sair para tomar um chopp. Não, ele é o chefe. E nós vamos ver se ele vai conseguir ter esse discernimento rápido de uma hora para outra, porque o Felipe Luiz, ele não é igual a CBF, não é igual a Marcos Braz. O Felipe Luiz, ele fez uma programação para a vida dele. Ele parou e fez uma programação para a vida dele. Sub-17, sub-20, categorias de base. Talvez no ano que vem, um pouco mais. Quem sabe, por exemplo, o Felipe Luiz poderia ser treinador da seleção brasileira sub-20. Num futuro próximo. Que era mais uma escala no desenvolvimento de um cara para ser treinador, já que ele tem competência para isso. Não, o Marcos Braz fez ele pular todas as etapas e tirou e sumiu do mapa. Agora, se acontecer alguma coisa, se nada der certo, o que ele vai fazer? Ele vai demitir o Felipe Luiz ou vai rebaixar para sub-20? Foi ele que inventou. Sim, sim. O que vai fazer? Eles vão dar respaldo, porque o título da minha coluna que você mostrou aí é Felipe Luiz, o Landim e Marcos Braz não respaldam ninguém. Sim, é isso mesmo. E eles não respaldam ninguém. E eles não respaldam ninguém. Na hora que começa a apertar para eles põem outro cara na fogueira, gente. É muito nítido isso. Todos os treinadores que vieram depois do Jorge Jesus, o único que foi escolhido para fazer o trabalho mesmo foi o Domenech, que foi o primeiro. Do Domenech para frente, foram todos jogados na fogueira no lugar do Marcos Braz e do Landim. Eles pulavam fora, joga Rogério Ceni. Eles pulam fora, joga quem veio? Paulo Souza. Pulam fora, Vitor Pereira. Pula fora, Sampaoli. Pula fora, Dorival. Aí o Dorival foi o que ganhou Copa do Brasil e Campeonato e Libertadores. E esse gênio, Marcos Braz, gênio, né? Na grande ironia que eu tô falando, de gênio ele não tem nada, ele mandou o Dorival Júnior embora. Isso, exatamente isso. Ô, Mili, você levanta um outro aspecto dessa estreia do Felipe Luiz, que foi, de certa forma, a leveza e a alegria do Felipe Luiz da oportunidade que ele está tendo, até meio contrastando, me parece, não sei se você concorda, com o Tite nos últimos dias no Flamengo, que era uma figura completamente derrotada, completamente com o pneu arriado ali, morta, né? Um morto-vivo no comando do Flamengo. Não, sem dúvida nenhuma, gente. Assim, o que o torcedor e a torcedora querem? Querem ver pelo menos essa conexão, essa paixão. O Felipe Luiz, eu concordo com tudo isso aí que o Casão falou, porque assim, no começo da coletiva, quando você via os executivos falando, parecia que o Felipe Luiz era o melhor treinador do mundo, já pronto para assumir há bastante tempo qualquer time. Então, por que não chamaram ele logo? Não fazia nenhum sentido. E ele falou isso durante a coletiva, ele falou, estou me preparando. Fica claro que realmente foi um processo acelerado, em nome de politiquices e politiquetes. Isso não quer dizer que não vai dar certo. Quer dizer que, eu acho, ele está chegando com tanto amor, com tanta vontade, com tanta vida, que pode sim dar certo, mas talvez não dê imediatamente. Porque ele vai ter que sim se recolocar nesse contexto como treinador.
E ele fez questão de falar ontem, olha, vai ter gente aqui dentro chateada comigo. O que eu acho que ele quer dizer? Eu não vou escalar os parceiros. Eu não vou fazer isso. Eu preciso agora me entender como treinador dentro desse contexto. Então, é um caminho, é um processo. Se o Flamengo cair na semifinal da Copa do Brasil e passar o ano inteiro tendo ganhado apenas um estadual, é isso, gente. Agora o Felipe Luiz está começando um trabalho. A passagem do Tite pelo Flamengo, ela vai ficar marcada, para mim, como essa falta de vida. E foi definhando, né, Tironi, porque não é, ele chegou até com tanta vida quanto é possível o Tite ter nas coletivas, né, porque a coletiva também não é um lugar que a gente consiga se mostrar muito feliz, mas enfim, o Tite foi definhando, e ele foi fazendo o que a gente chama, né, no audiovisual, um fade out, ele foi saindo, e ele foi colocando o filho, uma manobra que não faz sentido nenhum se a gente pensar no esporte, no futebol e no Flamengo. O Tite escolheu fazer isso, escolheu tentar forçar o brilho do filho, que não houve, né, gente? Não houve. Então, acho que vai ficar marcado, sim, por esse definhamento emocional do Tite. No final, as palavras já nem saíam da boca dele. Era triste ver a coletiva do Tite. E ontem foi esse contraste. O Felipe Luiz estava ali, ele não conseguia conter o sorriso, gente. E é isso que o torcedor e a torcedora querem ver. É um começo de trabalho. Com vida, já é bastante coisa, né? Acho que essa é a principal arma, vamos dizer assim, do Flamengo. Pode ser a principal, né? O principal tiro no escuro, mas também, de qualquer forma, é a principal arma, porque deu outra vida ao Flamengo nesse momento. Vamos colocar aqui na conversa o Rodrigo Matos, porque na tarde e noite desta terça-feira, né, o governo estabeleceu algumas regras lá para tirar de circulação bets que não estão devidamente regulamentadas, devidamente inscritas e cumprindo todos os processos exigidos pelo governo para operar. E aí muitas bets saíram de cena, e uma delas, a Esportes da Sorte, que é nada menos do que a patrocinadora do Corinthians, a nova. Não a Vai de Bet, que já teve todos aqueles rolos e saiu de cena. A nova, a Esportes da Sorte, é essa aí que trouxe o Memphis Depay, por exemplo. Ela está fora da lista das bets que podem operar no Brasil. Bom dia, Rodrigo. O Corinthians diz que não, calma, não é bem assim. A Bet também fala que não, calma, deve ter algum erro. Mas o fato é que, neste momento, a Bet, patrocinadora do Corinthians, essa que trouxe o Memphis Depay e pagou, então, teoricamente pagou, não pode operar no Brasil, portanto não pode patrocinar o Corinthians. Essa situação, queria que você desse um panorama aí, geral. Bom dia. Bom dia, Tironi, bom dia, Mili, bom dia, Casagrande, bom dia a todo mundo que a gente está ouvindo, que nos está ouvindo, né? Então, não teve nenhum erro, não. Ontem eu falei com o Ministério da Justiça e a Esporte da Sorte foi barrada, de fato. E não só ela, a Vai de Bet também, as duas, a atual patrocinadora e a ex-patrocinadora do Corinthians, as duas foram barradas. E o motivo é muito simples, as duas têm uma exigência, porque o que aconteceu? A regularização a casas de aposta é para ser feita para iniciar em 2025, todas terem autorização definitiva. Só que o governo, diante da pressão do que estava acontecendo, vendo esse cenário todo irregular, resolveu antecipar que quem tivesse feito o pedido de autorização poderia funcionar provisoriamente, digamos assim, nesses últimos 3 meses do ano, e quem não tivesse feito o pedido não poderia. A Vai de Bet e a Esporte da Sorte, as duas, fizeram um pedido. Só que nessa portaria do governo que estabelece esse funcionamento provisório, fala ali que você não pode estar envolvido em cometimento de atos ilícitos. E as duas estão com investigação de seus grupos empresariais, no caso da Esporte da Sorte, a própria Esporte da Sorte e o dono, Darwin Henrique, e no caso da Vai de Bet é o grupo mais o dono, né? Não é a Vai de Bet diretamente, mas é o grupo e o dono. Um deles estava preso até pouco tempo, o outro estava foragido, agora os dois estão soltos, mas a minha apuração no Ministério da Justiça é que é óbvio que isso teve peso. As duas estão envolvidas em investigação policial de lavagem de dinheiro. Como é que você vai dar uma
A autorização é visto como uma portaria que prevê que você tem que ter idoneidade. O cara está analisando uma empresa, ela é idônea, ele fala assim, bem, o dono acabou de ser preso e o outro dono está foragido. Então, foi por isso que não passou. Eu não estou achando aqui, foi a apuração que eu fiz ontem no Ministério da Justiça, na Secretaria de Apostas, que faz essa aprovação. E pela previsão da lei, e que foi confirmada na minha apuração, se você não tem autorização para operar regularmente no Brasil, você não tem autorização para fazer nenhuma propaganda e patrocinar ninguém. E isso vai passar a ser válido a partir de agora, de 11 de outubro. A partir de 11 de outubro, a Esporte da Sorte não pode fazer propaganda ou patrocinar ninguém, pelo entendimento do Ministério da Fazenda e Secretaria de Aposta. É certo que ela vai sair da camisa do Corinthians? Bom, a gente tem a justiça no Brasil, que a empresa pode ir à justiça, questionar e obter uma liminar. Já aconteceu diversas vezes, né? Você tem uma determinação eventualmente governamental e alguém discutir na justiça, acha até que é previsível que isso aconteça. Mas, pela determinação do Ministério da Fazenda, sim, a Esporte da Sorte está vetada, e não é só o Corinthians que seria afetado, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia e o time feminino do Palmeiras, todos também são patrocinados pela Esporte da Sorte, né? E não estão nesse combo aí de que se não houver nenhuma medida judicial, a partir de 11 de outubro, porque 11 de outubro é o período aqui de adaptação, que a empresa ainda pode operar até todos os depósitos dos apostadores terem sido retirados. Depois disso, o site dela vai sair do ar, a não ser que ela consiga uma medida judicial contra o governo. Mas ela não foi aprovada de fato, e o motivo são as investigações policiais que cercam as duas empresas e os donos dela. É uma questão de idoneidade que está prevista na portaria do Ministério da Fazenda. Só para deixar claro, então, porque antes, porque a própria Esporte da Sorte emitiu um comunicado ou falou que, não, peraí, teve algum erro aí, porque a gente fez tudo certinho e tal. Então, o que acontece é que há uma questão, o veto foi porque os donos, enfim, os operadores da casa de apostas estão encrencados com a justiça, e aí eles não poderiam. Então, essa é a questão. Não é uma questão burocrática, escreveu um número errado ali no cadastro, não é isso, né? É maior do que eles se inscreveram no prazo. Eles se inscreveram no prazo. As duas empresas, na época, eu até publiquei isso. Elas têm uma empresa, que ali é um nome diferente, tal, mas registrada no Ministério da Fazenda, elas fizeram pedido dentro do prazo, as duas, tanto a Esporte da Sorte quanto a VaideBet. Elas foram reprovadas por conta da questão da investigação policial e a questão de idoneidade. Foi isso. Rapaz... Mili, estávamos falando aqui justamente o Casão também, sobre o Marcos Braz, espertinho e tudo mais, tal, e colocando cartolas na conversa. Que barbeiragem, hein, para dizer o mínimo do Corinthians. Tem nada menos do que os 50 milhões do Depay, que é o Esporte da Sorte que deve pagar. E aí, o que vai acontecer? Então, gente, assim, a diretoria do Corinthians, ela é indefensável. É indefensável. Não dá pra gente defender o que está acontecendo. Vamos falar primeiro da VaideBet. Aqui nesse programa, quando foi anunciado que a VaideBet seria patrocinadora, eu pedi para nossa audiência fazer o seguinte exercício: ir no Google e digitar Gustavo Lima e dinheiro público. Porque foi anunciado também que ele era o embaixador da VaideBet, né? Hoje há a suspeita de que ele talvez seja um dos donos da VaideBet. Era só fazer isso. Como é que o Corinthians aceita dinheiro sem fazer uma pesquisa de idoneidade? O Corinthians e todos os outros, tá? Que aceitaram esse dinheiro. Mas no caso do Corinthians é mais grave, porque o Corinthians sai da VaideBet e cai numa outra. E não é agora só, gente, o patrocínio na camisa. É a contratação do Memphis Depay, que foi feita 80% por essa empresa, que talvez já não pode mais operar, né? Talvez, como o Rodrigo falou, consiga uma liminar, mas enfim, não pode operar no Brasil, não pode fazer propaganda no Brasil. Como fica o Memphis Depay? Assim, essa diretoria é uma tragédia em todas as dimensões em que ela atua. Em todas as dimensões em que ela atua. Os recentes resultados esportivos do Corinthians em campo, os bons resultados, eles são devido a um time que encaixou, de alguma maneira, e a torcida. É isso, gente. É isso. Eu estou falando desde o começo que sim, o Corinthians está me empolgando, estou iludida com o que eu estou vendo em campo como torcedora, mas esse barulho que vem de fora, ele não pode não ser ouvido.
E é feio. É muito, muito, muito feio. Essa diretoria, desde que chegou, na melhor das hipóteses, é absolutamente destrambelhada. E na pior das hipóteses, é um caso de polícia. Casão, falamos aí, você mesmo falou, né, sobre Espertinho, Marcos Braz e tal, do lado do Flamengo. O Corinthians